Olá, tudo bom, pessoal? Beleza? Então, como eu já havia anunciado e está lá no nosso cronograma de avaliações, estou aqui gravando esse vídeo. Não vai ser nada profissional, mas é o que a gente tem disponível para que a gente possa construir aí a nossa última conversa desse semestre para duas turmas. A turma do segundo período de Medicina, MED 106, que é Fundamentos Históricos, Ético-Políticos e Sociais da Medicina 2, e do quarto período de Fisioterapia, a disciplina Saúde, Sociedade, Ambiente e Relações Étnico-Raciais. Então a gente está aqui gravando esse videozinho, que é relativo à nossa última conversa, na verdade, que foi baseada lá no artigo Bases Socioculturais das Práticas Terapêuticas Alternativas, do Eduardo de Souza e da Madel Terezinha Luz, que fala, né, daquilo que comumente as pessoas costumam chamar de medicina alternativa, ou práticas medicinais alternativas, mas que a gente também pode chamar de práticas integrativas e complementares, que é a maneira como oficialmente, inclusive, o SUS se refere a essas práticas decorrentes, né, do encontro entre os conhecimentos de medicina e ciências da saúde de maneira geral no Ocidente, com outras racionalidades médicas, sobretudo as de comunidades tradicionais americanas e de comunidades e sociedades humanas não ocidentais, ao longo do tempo, né? E na aula passada eu chamei a atenção de vocês com relação ao fato, já discutido em momentos anteriores, dos conhecimentos ocidentais a respeito da saúde não serem fruto apenas de uma reflexão 100% ocidental. No passado, outras culturas colaboraram diretamente para isso. O próprio pai da medicina, o Hipócrates de Cos, ele tece uma série de reflexões a respeito da saúde que são identificáveis em outras culturas, sobretudo as do Oriente, né? Sem contar o fato de ter havido uma troca cultural muito ativa entre os povos helênicos, ou seja, os gregos, e povos do outro lado do Mediterrâneo, sobretudo os egípcios, nesse sentido também. Mais especificamente o pessoal da MED 106, a gente discutiu bastante isso em alguns textos anteriores. Pois bem, o vídeo curtinho é só para relembrar algumas questões discutidas, colocadas aí pelo texto e sobre as quais a gente conversou na última aula, e para depois pedir para vocês a realização de uma tarefa que vai fundamentar o nosso último debate avaliativo, a nossa última conversa do semestre, né, da terceira etapa, mas fundamentalmente do semestre. Então, o que acontece? Né, os dois autores eles fazem uma série de reflexões a respeito da maneira como as chamadas práticas alternativas, integrativas ou complementares, elas ganham força e se põem a pensar por que elas ganharam espaço no Ocidente desde a década de 1960. Né? Então eles vão chamar atenção para o fato de que na década de 1960 há uma confluência cultural, social e política no mundo ocidental super interessante, que coincide com a contracultura nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, idem, né, de movimentos culturais que refletem a respeito do modo de vida ocidental de maneira geral e o contesta, né, e traz junto com essa contestação uma série de questões que não são comuns ao fazer cultural e social daquele momento. Então, algumas dessas questões que foram chamadas de medicina alternativa, de práticas alternativas, entram no Ocidente no esteio da chamada contracultura. O movimento hippie, por exemplo, né? A yoga é um grande exemplo nesse sentido. Né, começam a ser praticadas por essas pessoas. E os dois autores eles vão chamar atenção para a necessidade de se investigar, se refletir sobre esse processo de chegada das outras racionalidades médicas de maneira mais aberta e de como sistemicamente elas vão ampliar o seu escopo de influência na medicina ocidental a partir dos anos 60. De como esse processo vai sendo construído. E aí eles chamam atenção para três possibilidades de compreensão, né, em torno das possíveis explicações para o crescimento das práticas alternativas ou integrativas e complementares. Muitas vezes a gente pensa assim, as pessoas estão insatisfeitas com a medicina ocidental, as pessoas estão insatisfeitas com os sistemas de saúde, e os dois autores dizem o seguinte, olha, não é só isso, né?
As escolhas não são apenas pragmáticas nesse sentido, elas têm a ver com a maneira como as pessoas entendem a realidade. Ou seja, as visões culturais, elas importam também para que esse tipo de possibilidade, calcada em outras racionalidades médicas, possa ganhar espaço ao longo do tempo. Então as pessoas, por exemplo, vão tecer novas reflexões a respeito da vida, né? Não vão apenas objetivamente, pragmaticamente pensar, olha, essa medicina não funciona de tal jeito, não corresponde exatamente àquilo que eu acredito que deva ser a resposta, etc. Os autores chamam a atenção para a possibilidade das razões de ser, do aumento progressivo de procura pelos métodos alternativos, ser algo relacionado não só a uma insatisfação, mas uma reflexão das pessoas a respeito da própria realidade. Então eles apontam três possibilidades, né, calcadas em três diferentes autores. O chamado holismo, tratado pelo Louis Dumont, né, a orientalização do Ocidente, pelo Colin Campbell, e as crises da medicina e da saúde ao longo do século XX e XXI, tratados especialmente pela Madel Luz. Então, o que acontece? Para eles, especificamente, essas três questões comporiam, vamos dizer assim, as possibilidades de explicar por que essas práticas elas aumentaram o seu, digamos assim, o seu raio de ação, porque elas passaram a ser mais procuradas pelas pessoas até o presente momento. Começando assim pelo holismo, né? Tem várias maneiras diferentes de entender o que vem a ser o holismo. Pode ser entendido, por exemplo, como conhecimentos inter e transdisciplinares, né? Conhecimentos vindos de diferentes, no caso, racionalidades médicas, né? Maneiras diferentes de se entender o campo da saúde, mas também de serem aquilo que compõe a prática e a teoria, né? A junção de prática e teoria, que a gente pode chamar de praxis, de um determinado conjunto de terapeutas, né? E, para além disso, a maneira como determinadas concepções em torno dos processos saúde e doença também são tratados como algo que seja próprio da natureza ou algo que seja individual, etc. Então, há diferentes maneiras de se compreender o holismo, especialmente a partir da ideia do Louis Dumont, perdão. Outra coisa que ele destaca, que eu estou resgatando aqui na minha cola, é que o holismo ele entende que as pessoas fazem parte de um todo, que elas não são um ente separado, exclusivo. Ou seja, os processos de adoecimento, as maneiras de viver, elas estão ligadas à maneira como o todo, o coletivo existe. Não só o coletivo humano, mas como as pessoas podem se relacionar com o mundo que existe, né? Então, nesse sentido, entende que um tratamento, pegando o corpo como exemplo também, que não se tratam os órgãos ou as doenças individualizadas, longe da ideia do corpo, por exemplo. Então eu não trato, isso é uma ideia que está presente na medicina hipocrática, eu não trato a doença cardíaca, eu trato a pessoa que porta aquela doença cardíaca. Eu não trato o músculo distendido, eu trato a pessoa que tem aquele problema muscular, né? Existe uma lógica sistêmica, que eu não posso tirar o músculo do corpo ele não tem nenhum sentido de existência. O coração fora do corpo não tem nenhum sentido de existência. Ele só é um coração porque ele está integrado ao corpo. O músculo só é um músculo porque ele está na perna, por exemplo. Os olhos só têm sentido porque eles estão na face, só estão na cabeça. A mão direita é mão direita, a mão esquerda é mão esquerda, porque elas estão integradas ao corpo. Então eu não posso separar uma peça do todo. Eu preciso entender ela como parte de um conjunto. De outro lado, as possibilidades de entender, segundo Campbell, o número de procura pelas terapias alternativas, integrativas ou complementares pode estar dentro de um processo que ele chamou de orientalização do Ocidente. Aí isso não é só uma entrada grande de ideias orientais no Ocidente a partir dos anos 60 e que vai atrair as pessoas para si. Ele trabalha com a ideia que diz que, na verdade, modos de se pensar a realidade vão se chocar e vão começar a conviver
mais claramente, mais nitidamente, um vai acabar influenciando determinadas mudanças assim, no cotidiano das pessoas, especialmente com relação à forma como elas entendem os processos de saúde e doença. Então, por exemplo, no Ocidente há uma forte teodiceia transcendental, segundo ele. O que é uma teodiceia transcendental? É uma maneira de ver espiritual, ou espiritualista, digamos assim, que entende que o mal, por exemplo, está fora do conjunto da criação de Deus, ou que a cura para os problemas do ser humano estão fora do próprio ser humano, elas transcendem o próprio ser humano, né? Elas não fazem parte necessariamente do mesmo conjunto da criação, de possibilidade de compreensão. Então eu busco sempre minha cura fora daquilo que eu sou. Eu não me entendo necessariamente integrado às demais vidas que existem nessa realidade. Essa é a teodiceia ocidental. Então eu procuro a cura sempre fora. Espiritualmente eu procuro em Deus, ou procuro em outras entidades que estão fora de mim, né? Ou que tem sua parte dentro de mim. Para citar Santo Agostinho, né? Nunca vá para longe de si, porque Deus habita o coração do homem, né? Ou seja, tem uma parte dele dentro de você, é uma leitura dele de Platão, mas enfim, geralmente o ocidental ele procura tudo fora. O oriental não, a teodiceia dele é imanente, ela não é transcendental. Ela entende que você faz parte de uma realidade um pouco maior, você é um ingrediente dela. Então a cura para as suas questões de saúde, elas não estão fora, elas podem estar dentro, na verdade. Então você procura cura para aquele seu mal dentro. O mal faz parte de você, assim como o bem, nesse sentido. Então você não procura questões externas, mas internas. Então muitas racionalidades médicas orientais, elas se valem dessa compreensão para tentar achar a solução para determinados problemas de saúde, né? De que o ser humano precisa olhar para dentro de si e não olhar para fora, não buscar fora. É quase como uma reedição do pensamento de Santo Agostinho, Nollis foras ire, reddite ipsum interiori homini habitate veritas. Uma reedita, latim legal, né? E a terceira tentativa seria a crise da saúde e da doença, que é da Amadeu Lúcio, né? Ou seja, ela chama atenção para o fato, né, especialmente durante o século XX, determinadas questões que ocorreram, especialmente no esteio da ampliação da globalização, né, terem trazido uma série de questões importantes e problemas, sobretudo, para a ciência. E um certo esgotamento, para a ciência não, para as ciências da saúde especificamente, especialmente no que tange ao excesso de demanda gerado por novas doenças, são doenças da sociedade industrial, doenças mentais que ampliam, né, a sua força, como a depressão, por exemplo, burnout, etc. De como essas questões vão levar também a problemas sistêmicos na atenção à saúde, né, sobretudo de alguns sistemas públicos, e de como mesmo com o avanço científico, tecnológico, no sentido de se promoverem novas maneiras de examinar, de descobrir a identificação mais adiantada de determinadas doenças, de como as pessoas ainda têm dificuldade para ter acesso aos tratamentos, né? E de como a chamada medicina alternativa, as práticas integrativas e complementares acabam se apresentando como uma alternativa de custo menor e de eficiência, em muitos casos, comprovadamente maior, no sentido de conseguir atender mais rapidamente as pessoas, sem que isso necessariamente, óbvio, abandone as questões da medicina ocidental, ou seja, prega-se um equilíbrio, uma ação equilibrada entre as diferentes racionalidades médicas, por isso que elas são consideradas complementares, elas são integrativas e complementares e não substitutivas. Enfim, dito tudo isso, eu peço a vocês a realização de uma tarefa para construirmos a nossa última conversa do semestre, ok? Então, olha só, vou pedir para vocês buscarem, responderem uma perguntinha. Cada grupo vai levar os grupos já montados para os debates avaliativos anteriores.
para que a gente possa, a partir daí, realizar a nossa última conversa, nosso último diálogo nesse ano de 2018, beleza? Primeiro vou pedir para vocês buscarem exemplos de aplicação dessas práticas integrativas e complementares na vivência que vocês, porventura, já tenham com serviços de saúde. E de que maneira elas têm sido aplicadas no cotidiano de cada área, medicina de um lado e da fisioterapia de outro. De que maneira os profissionais com os quais vocês têm tido contato maior nesse tempo entendem a existência dessas práticas. E, em segundo lugar, e aí eu vou mandar esse documento para vocês também, para vocês darem uma olhada, se esses profissionais conhecem a Política Nacional de Saúde Integral, das práticas integrativas e complementares, ou seja, elas existem no SUS, pelo menos em tese, né? E se os profissionais já têm pleno acesso à informação dessa política e se essa política aplicada, se eles conhecem a aplicação dela. Ok? Beleza? Estamos combinados? Caso haja dúvidas, eu peço que vocês entrem em contato o mais rápido possível, tá bom? Beleza? Até o nosso último debate. Tchau, tchau.